Se seus pés formigam à noite, se suas mãos ficam dormentes sem motivo aparente, ou se você sente uma dor ardente, lancinante ou elétrica que ninguém consegue explicar, fique comigo pelos próximos minutos, porque o que vou compartilhar pode explicar por que seus nervos estão sofrendo e, mais importante, como impedir que o dano se torne permanente. Não se trata de controlar a dor, trata-se de proteger seus nervos enquanto você ainda pode. Deixe-me fazer uma promessa clara desde já. Ao final deste vídeo, você entenderá o pior veneno que ataca os nervos dos idosos hoje em dia. Um veneno ao qual a maioria das pessoas está exposta todos os dias sem perceber. E você saberá exatamente o que o coloca em risco e o que precisa mudar. Não algum dia, agora. Eu sou o Dr. Robert Harrison. Passei décadas tratando idosos com dor nos nervos, dormência, queimação nos pés, perda de equilíbrio e algo com que muitos são levados a simplesmente conviver: neuropatia. E uma das coisas mais frustrantes que vejo é a frequência com que as pessoas recebem informações erradas sobre o motivo pelo qual seus nervos estão falhando. Dizem-lhes que é a idade, dizem-lhes que é genética, dizem-lhes que é inevitável. Em muitos casos, nada disso é verdade. Então agora quero fazer uma pergunta clara, e este é o seu apelo à ação. Você já sentiu formigamento, dormência ou queimação nas mãos ou nos pés? E você sabia que o açúcar no sangue pode estar danificando seus nervos, mesmo que você não tenha diabetes? Escreva sua resposta na seção de comentários, porque a conscientização é a primeira linha de defesa, e uma vez que o dano aos nervos ultrapassa um certo limite, não temos uma segunda chance. Deixe-me contar a história de um paciente chamado Frank. Frank tinha 68 anos, havia se aposentado recentemente e ainda era ativo, mas seus pés queimavam à noite, seus dedos ficavam dormentes durante o dia. Às vezes, ele sentia dores elétricas agudas que percorriam suas pernas sem aviso prévio. Disseram-lhe que provavelmente era envelhecimento, talvez problemas de circulação, talvez apenas uma dessas coisas. Mas, quando investigamos mais a fundo, descobrimos algo mais. Uma exposição diária, algo que ele considerava inofensivo, estava lentamente envenenando seus nervos. Quando removemos a substância, o dano não se reverteu da noite para o dia, mas parou de piorar. E isso mudou tudo para ele. Aqui está o ponto crucial que quero que vocês retenham. Qual era esse veneno? E quantos idosos o estão alimentando sem saber todos os dias? Para responder a essa pergunta, é preciso entender algo fundamental sobre os nervos. Os nervos são tecido vivo, não são fios. São estruturas delicadas que dependem de oxigênio, nutrientes e um equilíbrio químico interno estável para funcionar. Ao contrário da pele ou dos músculos, os nervos se curam muito lentamente. Isso significa que o dano se acumula silenciosamente ao longo do tempo. Muito antes de você sentir dor, formigamento ou dormência, seus nervos já podem estar sendo atacados. Agora, é aqui que as coisas começam a ficar preocupantes. O pior veneno que destrói os nervos dos idosos não é algo drástico como produtos químicos industriais ou toxinas raras, nem mesmo o álcool isoladamente. O pior veneno é algo muito mais comum, algo que muitos idosos são incentivados a consumir regularmente. O pior veneno que destrói seus nervos é a toxicidade crônica do açúcar no sangue, e isso é fundamental entender. Você não precisa ter diabetes para que o açúcar no sangue destrua seus nervos. Basta que haja picos repetidos. E milhões de idosos experimentam esses picos todos os dias sem saber. Quando o açúcar no sangue sobe demais, as moléculas de açúcar se ligam às fibras nervosas e aos minúsculos vasos sanguíneos que as irrigam. Isso causa inflamação, estresse oxidativo e danos à bainha protetora ao redor dos nervos. Com o tempo, os nervos perdem a capacidade de enviar sinais claros. É aí que começam os formigamentos, depois a dormência, a queimação, a dor e, por fim, a perda de equilíbrio. Um dos maiores mitos sobre a saúde dos idosos
é que a neuropatia aparece de repente. Não é assim. Ela se desenvolve silenciosamente, muitas vezes por anos, enquanto o veneno continua agindo em segundo plano. Deixe-me perguntar algo importante. Você já ouviu que está com pré-diabetes ou que seu nível de açúcar no sangue está um pouco alto, mas não muito? É aí que o dano aos nervos geralmente começa. Aliás, estudos recentes mostram que a pré-diabetes causa danos aos nervos quase tão frequentemente quanto o diabetes propriamente dito. A diferença é que a maioria das pessoas com pré-diabetes não sabe que tem a doença. Agora, quero fazer uma pausa aqui, porque é neste ponto que muitas pessoas dizem: mas eu me alimento de forma saudável e acredito em você. A maioria dos meus pacientes também acredita nisso. Esse é o problema. O veneno não é óbvio. Ele se esconde em alimentos e hábitos que, à primeira vista, parecem saudáveis. Deixe-me explicar passo a passo como esse veneno age. Você come algo que causa um pico de açúcar no sangue. Seu corpo libera insulina para levar esse açúcar para as células. Com o tempo, as células se tornam resistentes. O açúcar permanece na corrente sanguínea por mais tempo. Os nervos, especialmente os longos nervos dos pés e das mãos, são expostos a níveis tóxicos de açúcar repetidamente. Os minúsculos vasos sanguíneos que irrigam esses nervos são danificados. O fornecimento de oxigênio diminui. Os nervos morrem de fome lentamente. E como isso acontece gradualmente, as pessoas não fazem a conexão. Elas dizem coisas como: aconteceu do nada. Quando, na realidade, o problema vem se acumulando há anos. Aqui está outro ciclo vicioso. Se a toxicidade do açúcar no sangue é tão prejudicial, por que nem todos os idosos com níveis elevados de açúcar desenvolvem neuropatia? A resposta está na frequência e duração da exposição, bem como na resiliência dos nervos. Alguns nervos toleram o abuso por mais tempo do que outros. Mas, uma vez que o dano ultrapassa um certo limite, os sintomas aparecem e, muitas vezes, se agravam rapidamente. Agora, vamos falar sobre a origem desse veneno no dia a dia. A principal fonte é o açúcar líquido. Sucos de frutas, bebidas de café adoçadas, bebidas esportivas e até mesmo os chamados smoothies saudáveis. O açúcar líquido entra na corrente sanguínea extremamente rápido porque não há fibras para retardá-lo. Isso cria picos acentuados que prejudicam diretamente os nervos. Os idosos costumam ouvir que suco é uma forma fácil de nutrição. Na realidade, é uma das maneiras mais rápidas de envenenar os nervos. A segunda principal fonte são os carboidratos refinados consumidos isoladamente: pão, cereais, biscoitos, arroz, macarrão, especialmente quando consumidos sem proteína ou gordura. Esses alimentos se decompõem em açúcar rapidamente. Os idosos costumam ser aconselhados a consumir alimentos de fácil digestão, mas a fácil digestão geralmente significa rápida liberação de açúcar. Esse açúcar não tem para onde ir, a não ser para a corrente sanguínea e para o tecido nervoso. A terceira fonte é o consumo constante de lanches. Quando a insulina permanece elevada o dia todo, os nervos nunca têm descanso. Não há período de recuperação. É por isso que o hábito de beliscar entre as refeições é especialmente prejudicial à saúde dos nervos. Os nervos precisam de condições estáveis para sobreviver. A exposição constante ao açúcar os mantém inflamados. Agora, aqui está uma informação que a maioria das pessoas nunca ouve. Alguns medicamentos podem piorar silenciosamente os danos aos nervos, interferindo na absorção de nutrientes, especialmente as vitaminas do complexo B. Certos medicamentos bloqueadores de ácido, medicamentos para diabetes e para colesterol, podem reduzir os níveis de vitamina B12 ao longo do tempo. A vitamina B12 é essencial para manter a camada protetora ao redor dos nervos. Sem ela, os nervos ficam frágeis e disparam impulsos nervosos de forma inadequada. Deixe-me contar a história de Susan. Ela tinha os pés dormentes há anos. Os médicos atribuíam isso ao envelhecimento.
Quando testamos seus níveis de nutrientes, descobrimos que ela tinha uma deficiência grave de vitamina B12. A causa não era sua dieta. Era um medicamento que ela tomava fielmente há anos. Uma vez corrigido o problema, o dano aos nervos parou de progredir. Não foi revertido, mas parou. E isso fez toda a diferença. A neuropatia raramente é causada por um único fator. Geralmente é uma combinação de toxicidade do açúcar no sangue, inflamação, depleção de nutrientes e má circulação. Mas a toxicidade do açúcar no sangue é o acelerador, é a gasolina no fogo. Isso é importante porque os nervos têm um ponto de ruptura. Danos iniciais podem causar formigamento ou dormência. Danos posteriores causam dor, problemas de equilíbrio, quedas e perda de independência. Uma vez que os nervos morrem, é extremamente difícil regenerá-los. É por isso que interromper o veneno precocemente é tão crucial. Aqui está a parte que quero que você ouça com clareza. A neuropatia nem sempre é reversível, mas, em muitos casos, é possível evitar que piore, e isso por si só pode preservar sua qualidade de vida. O que nos leva à pergunta mais importante, e é aqui que a segunda parte começa. Se a toxicidade do açúcar no sangue é o veneno, o que a neutraliza? O que protege os nervos? E quais mudanças simples os idosos podem fazer para impedir a progressão dos danos aos nervos? Na próxima parte, mostrarei como identificar picos ocultos de açúcar no sangue, a regra alimentar única que protege os nervos, os nutrientes que os nervos precisam desesperadamente após os 60 anos e como saber se o seu dano aos nervos ainda pode estar na fase reversível. Agora, vamos falar sobre a parte que realmente lhe dá poder. Se a toxicidade crônica do açúcar no sangue é o veneno que silenciosamente corrói seus nervos, o que a neutraliza? O que protege o tecido nervoso? E o que você pode fazer de forma realista? Não como um profissional da saúde, nem como um fanático por exercícios físicos, mas como um idoso que deseja menos dor, melhor equilíbrio e um futuro com mais independência. É aqui que muitas pessoas esperam respostas complicadas, esperam dietas extremas, tratamentos caros ou suplementos milagrosos. A verdade é muito mais simples, e é por isso que é tão frequentemente ignorada. O primeiro e mais importante passo para proteger seus nervos é estabilizar o açúcar no sangue. Não se trata de reduzi-lo agressivamente. Não se trata de buscar números perfeitos, mas de mantê-lo estável. Os nervos não precisam de perfeição, precisam de consistência. Cada pico acentuado de açúcar no sangue é como uma pequena queimadura química no tecido nervoso. Menos picos significam menos danos. Só isso já pode retardar, ou até mesmo interromper a progressão da doença. Aqui está a regra mais importante que ensino a idosos com neuropatia, e é uma que a maioria das pessoas nunca ouviu. Nunca coma carboidratos sozinhos. Nem frutas, nem pão, nem biscoitos, nem cereais. Os carboidratos consumidos isoladamente chegam à corrente sanguínea muito rapidamente. O açúcar sobe bruscamente. A insulina dispara e a reparação dos nervos é interrompida. Mas quando os carboidratos são consumidos com proteínas ou gorduras saudáveis, a absorção diminui drasticamente. O mesmo alimento que prejudica os nervos quando consumido sozinho torna-se muito mais seguro quando consumido corretamente. Essa regra, por si só, explica por que alguns idosos desenvolvem neuropatia grave enquanto outros não. Mesmo com dietas semelhantes, nem sempre é o que você come, mas como você come. Deixe-me dar um exemplo real. Um homem, James, de 74 anos, veio me consultar porque sentia as pernas fracas e instáveis no início da tarde. Ele tinha queimação nos pés à noite e dormência nos dedos durante o dia. Ele acreditava que estava se alimentando de forma saudável. Todas as manhãs, ele tomava um smoothie de frutas com banana, manga, suco e iogurte. O que ele não percebia era que o açúcar líquido chegava à sua corrente sanguínea antes que seus músculos e nervos tivessem qualquer proteção.
Removemos o smoothie, substituímos por ovos e vegetais pela manhã e passamos a incluir uma pequena porção de fruta mais tarde, após uma refeição. Em poucas semanas, a dor nos nervos diminuiu, o equilíbrio melhorou e a energia durou mais. Nada de mágico aconteceu, simplesmente paramos de envenenar os nervos dele. O segundo passo importante é eliminar completamente o açúcar líquido. Nada de suco, nada de bebidas adoçadas, nada de smoothies. Mesmo o suco 100% natural é puro açúcar sem fibras. As fibras são responsáveis por retardar a absorção e proteger os nervos. Sem elas, o açúcar age de forma rápida e intensa. Os idosos costumam beber suco porque é fácil, suave e recomendado. Infelizmente, é uma das maneiras mais rápidas de piorar a neuropatia. Se quiser comer fruta, coma-a inteira em pequenas porções e nunca com o estômago vazio. Comer fruta após uma refeição é muito mais seguro do que como lanche. Essa simples mudança pode reduzir drasticamente a irritação dos nervos. O terceiro passo é a proteção nutricional, e isso é crucial. Os nervos precisam de nutrientes específicos para manter sua estrutura e função. O principal deles é a vitamina B12. A vitamina B12 é essencial para manter a camada protetora ao redor dos nervos, chamada mielina. Sem vitamina B12 suficiente, os nervos ficam expostos, frágeis e transmitem impulsos nervosos de forma incorreta. Muitos idosos têm deficiência de vitamina B12 sem saber, especialmente aqueles que tomam bloqueadores de ácido ou certos medicamentos. Mas a vitamina B12 não é o único nutriente do qual os nervos dependem. O magnésio auxilia na sinalização nervosa e reduz cãibras e espasmos. O folato atua em conjunto com a vitamina B12 para proteger o tecido nervoso. O ácido alfa-lipoico ajuda a reduzir o estresse oxidativo nos nervos e demonstrou melhorar os sintomas da neuropatia em algumas pessoas. Esses nutrientes não curam danos nos nervos, mas ajudam a estabilizar e proteger o que resta. Agora, uma advertência importante, mas não é melhor. Algumas vitaminas, especialmente a B6 e em altas doses, podem, na verdade, piorar os danos nos nervos se tomadas incorretamente. É por isso que exames e orientação são importantes. Adivinhar pode ser prejudicial. O quarto passo é reduzir a inflamação crônica. A inflamação sensibiliza os nervos e amplifica os sinais de dor. Ela transforma uma leve irritação nervosa em uma dor intensa, em queimação ou pontadas. Alimentos ultraprocessados, óleos vegetais refinados e açúcar em excesso alimentam a inflamação. Por outro lado, alimentos como peixes gordos, azeite de oliva, vegetais e especiarias como a cúrcuma ajudam a acalmar as vias inflamatórias. Menos inflamação significa nervos mais tranquilos. O quinto passo é o movimento, mas não o tipo de movimento que a maioria das pessoas teme. Você não precisa de exercícios intensos para proteger os nervos. Na verdade, exercícios extremos podem piorar os sintomas. O que os nervos precisam é de circulação. Caminhar levemente, especialmente após as refeições, ajuda a diminuir o açúcar no sangue e melhora o fluxo sanguíneo para o tecido nervoso. Mesmo 10 minutos podem fazer a diferença. O movimento é um remédio quando feito corretamente. Neste ponto, quero abordar algo importante. Muitos idosos se sentem desanimados quando ouvem que os danos nos nervos demoram a cicatrizar. Isso é verdade. Os nervos se regeneram muito lentamente, se é que se regeneram. Mas interromper a progressão da doença é tão importante quanto reverter o dano. Menos dor, sono melhor, equilíbrio aprimorado, menos quedas. Essas mudanças importam. Uma das crenças mais prejudiciais que os idosos ouvem é que nada pode ser feito. Essa crença em si se torna perigosa. Já vi pessoas desistirem cedo e piorarem rapidamente porque o veneno nunca foi removido. Deixe-me compartilhar outra história. Uma mulher de pouco mais de 70 anos veio até mim usando uma bengala. Ela se sentia instável e com medo de cair.
Disseram a ela que sua neuropatia era permanente. Quando estabilizamos seu nível de açúcar no sangue, corrigimos as deficiências nutricionais e removemos o açúcar líquido de sua dieta, sua dor nos nervos diminuiu o suficiente para que ela não temesse mais caminhar pequenas distâncias. Ela não ficou sem dor, mas recuperou a confiança. Isso muda a vida. Isso nos leva a um ponto crucial. Neuropatia não se resume à dor. Trata-se de independência. Trata-se de ser capaz de sentir o chão sob os pés, reagir rapidamente, confiar nas próprias pernas. Quando a neuropatia progride demais, o risco de quedas aumenta drasticamente, e as quedas são uma das maiores ameaças à saúde e à longevidade dos idosos. É por isso que o tempo é importante. Lesões nervosas iniciais respondem melhor ao tratamento do que lesões avançadas. Formigamento e dormência leve são sinais de alerta, não diagnósticos. São sinais de que algo precisa mudar. Agora, deixe-me apresentar uma maneira simples e prática de assumir o controle pelas próximas 2 a 4 semanas. Elimine completamente o açúcar líquido. Combine todos os carboidratos com proteínas ou gorduras saudáveis. Coma frutas apenas após as refeições, em pequenas porções. Caminhe por 10 minutos após as refeições, sempre que possível. E se você ainda não verificou seus níveis de vitamina B12, solicite um exame. Não altere seus medicamentos por conta própria, mas esteja ciente do impacto potencial deles sobre os nutrientes. Observe o que acontece. Preste atenção aos seus sintomas. Muitos idosos notam menos queimação à noite, melhora no sono e maior estabilidade no equilíbrio. Mesmo pequenas melhoras são importantes, pois indicam que o dano ainda não está irreversível. Quero deixar algo bem claro. Qualquer pessoa que prometa uma cura milagrosa para a neuropatia não está sendo honesta, mas qualquer pessoa que diga que nada pode ser feito também está errada. Há um amplo espaço entre esses dois extremos, e é aí que reside o verdadeiro progresso. A neuropatia geralmente é o resultado de anos de danos silenciosos. Faz sentido que a melhora leve tempo, mas interromper o processo tóxico é sempre o primeiro passo.